Já tem alguns anos que a Black Friday deixou de ser só uma data comercial aqui no Brasil. A gente importou esse costume lá dos Estados Unidos. Ela acontece na última sexta-feira do mês de novembro e agora já entrou de vez para o nosso calendário aqui no Brasil. Eu sou a Flávia Saad, do Juicy Santos e Head de Conteúdo do grupo Juicy Hub. E eu sou o Rafael Bona, Head de Negócios e Estratégias aqui do Juicy Hub e do Juicy Santos. Esse é o Juicy Cast e hoje a gente vai falar sobre Black Friday. Gente, a Black Friday é uma das coisas que mais esperadas aí por consumidores, pelos lojistas, pelos shoppings, pela sua caixa de e-mail que vai lotar. Hoje, gente, comece a preparar, eu já tô recebendo bastante e-mail. O Instagram já pipocando as ofertas. Toda hora né? essas ofertas, as lojas físicas, tudo isso. Então, é uma data que é muito esperada por todo mundo. Tem muita gente que não compra nada nesse período, só esperando chegar esse momento. Então, é um momento que a gente é muito feliz, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por isso que hoje a gente tá aqui com vocês. É verdade. Essas promoções ficam concentradas nessa época do fim do ano, né? Do último trimestre do ano. E tem também a proximidade aí do Natal, dá pra antecipar umas compras, tem 13º chegando, né? Nossa, Bona, o que você terceiro. costuma comprar na Black Friday? Eu compro, assim, tecnologia. Gente, tudo de tecnologia. Jogo, videogame, controle, periféricos, mouse, teclado, notebook. Eu acho que O terror da Black Friday. Gente, tecnologia comigo. Ó, e-mails, tecnologia, a gente vai me mandando que eu E viagem? vai conseguir. Viagem? Não, nunca Não. comprei viagem. Eu já comprei viagem na Black Friday, deu certo. Eu costumo comprar cosmético, perfume, porque aí eu estoco Sim. pro ano inteiro. Boa Shampoo, creme, eu Shampoo? estoco pro ano inteiro. Sim, eu faço estoque pro ano todo. É muito bom. Eu já tô de olho em algumas ofertas. Mas apesar dessas vantagens, é importante a gente ficar de olho pra não cair em cilada na Black Friday. Isso, e por isso... Por isso que a gente tá aqui no JuicyCast hoje com duas pessoas muito legais, que são a Viviane Fernandes, presidente, e o Fernando Netinho, que é vice-presidente. Eles são da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Santos. Tudo bem? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Ai, que bom, gente. É muito bom ter vocês aqui. Assim, a gente já deu uma conversinha antes, assim, gente, eu tô muito errado sobre várias coisas que eu achei aqui. Eu tava mega preparado pra falar, vou fazer o caos aqui. Eu descobri que talvez eu não esteja tão preparado. Mas eles assim. vieram aqui conversar um pouco com a gente, com a nossa audiência também, sobre alguns cuidados que a gente tem que tomar Exatamente. antes, durante e depois da Black Friday, Bona. Exatamente. E assim, a gente precisa estar preparado para esse momento, por isso que a gente chamou vocês aqui, porque não só a gente, como a nossa audiência, tem que Exatamente. estar muito atenta em tudo que vai acontecer, né? Então, A gente pediu, inclusive, algumas perguntas lá no Instagram, lá no @JuicySantos. e algumas das que vocês mandaram vão estar aqui com a gente. Exatamente. Bom, gente, fala um pouquinho de vocês, então. Explica um pouquinho como vocês vieram parar em Direito do Consumidor, por que essa vontade de ajudar as pessoas do Direito do Consumidor. Explica um pouquinho aí pra gente, só pra gente conhecer um pouquinho de vocês. Bom, perfeito. Eu sou Viviane, advogada já há mais de 20 anos e eu sempre gostei na faculdade dessa área do direito mais voltada ao público. Em que sentido eu quero dizer? Essa área do direito a que todos nós estamos ligados, né? Então a gente tem aquele direito penal que todo mundo adora estudar na faculdade, mas dificilmente tomara que você não tenha, né? Que precisa. Precisar do direito penal. Exatamente, ainda não né? precisei. Exatamente. E o direito do consumidor, olha só que interessante, apesar do código ser de 1990, na faculdade nós não tínhamos essa matéria, a não ser como uma matéria eletiva, né? Você escolhia, optativa, se você ia estudar ou não. Então vejam, eu não estudei direito do consumidor na faculdade. Nossa. Não estudei direito do consumidor na faculdade. Hoje em dia ainda são raras as faculdades que têm direito do consumidor na grade. Olha só que interessante isso, né? E aí eu fui estudar o consumidor na especialização e aí depois no mestrado também segui nessa área e continuei então atuando tanto academicamente, dando aula, quanto trabalhando como advogada mesmo na Então quer área. dizer que a legislação que defende o consumidor no Brasil é super jovem, é nova, né? Olha, eu vou dizer, algumas pessoas não conhecem, não estão habituadas a ela, mas ela já existe desde 1990 e é uma das mais avançadas do mundo. Ainda assim, muitos desconhecem. Infelizmente, até mesmo advogados e juízes e pessoas especialistas na área. Nossa. E você, Eu sou o Fernando Netinho, advogado há mais de 15 anos. Eu também sou especialista em direitos do consumidor
E eu comecei a me interessar pela área durante o estágio. Eu fiz estágio no escritório que trabalhava na área civil, tinha vários processos relacionados à relação de consumo, me interessei e aí comecei a estudar, fiz especialização e segui. E o nosso Código de Defesa do Consumidor, a Viviane estava falando que ainda não é tão... apesar de todo mundo saber que existe uma legislação específica, é uma lei que ainda não é muito bem considerada pelo judiciário, né? Não bem considerada. Na verdade, assim, alguns juízes ainda insistem em não dar aplicação total ao que consta na legislação. Entendi. E a gente tem uma lei que foi elevada ao nome de código, né? Tem várias leis que não têm a mesma nomenclatura. O Código de Defesa do Consumidor é considerado um código, então é uma lei de extrema importância e a gente está aqui para tentar esclarecer as dúvidas aí. Eu não sabia que existia essa diferença entre código e lei. Nossa, que novo para mim. Existe. Na verdade, o que acontece? Código, uma legislação só é considerada código quando ela começa a coletar várias informações a respeito de um mesmo assunto. Aí nós temos um código penal, um código civil. E a legislação, ela diz respeito a um assunto único. Então, como bem disse o Netinho, quando nós temos um código é porque o assunto é muito importante e tudo relacionado àquela temática está dentro daquele documento. E aí, então, eu vou começar com uma pergunta sobre até o Código de Defesa do Consumidor. Tem que ter nas lojas? Como é que funciona isso? Porque a gente sempre sabe que às vezes as pessoas colocam, tem gente que está exposto, tem gente que não está exposto, tem que ter na loja. Como é que funciona isso? E quando é loja online também, como é que a gente acessa isso, né? Verdade. Perfeito. Existe uma legislação, sim, recente, que determinou que em cada estabelecimento comercial deve existir um Código de Defesa do Consumidor. O que acontece? Na verdade, foi mais uma tentativa de trazer informação e educação ao consumidor. Certo. Mas pensem bem, quem já consultou? De que adianta ter ali formalmente o documento se o consumidor não sabe o que fazer com aquilo? E se souber o que fazer, ele vai ser ouvido, vai ser prontamente atendido pelo gerente? Não, e assim, tem que achar naquele livrão a palavra que você... O termo que você está procurando não é tão fácil, o artigo, né? Exatamente. Quais são as opções, artigo 18, artigo... Não é exatamente, artigo 30. Então, exatamente isso. E no ambiente virtual, o que acontece? Olha só que interessante pensar isso. O Código de Defesa do Consumidor, ele é de 1990. Tínhamos internet à época? Não. Tanto que essa questão da compra à distância, ela foi pensada para as compras por telefone. Né? Então, não é nem pela internet. Só que o nosso código, ele é tão bom que ele é o que se diz principiológico. Sabe Constituição Americana? Pouquíssimos artigos que não mudam nunca? Sim. Então, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é mais ou menos assim. Ele tem essa pegada. Ele é principiológico. Então, o que acontece? Mesmo sendo de 1990, ele consegue regular essas questões de e-commerce. Só que nós temos, sim, uma outra legislação infraconstitucional, um decreto-lei que fala sobre e-commerce, né? Então, genericamente, essa questão dos exemplares estarem presentes nas lojas físicas, eles decorrem mais dessa ideia anterior à internet. Certo, entendi. Mas todos nós temos a facilidade de consultar o código pela internet se nós sentirmos a necessidade. Que, aliás, é mais fácil consultar pela internet do que pedir para o lojista apresentar o livro. Porque você tem as palavras-chave e tudo. Você consegue procurar o que você está em dúvida. Exatamente. Agora, falando de Black Friday mesmo, né? Existe uma brincadeira que todo mundo faz, que é da Black Fraud, né? Que as coisas aumentam antes de cair o preço, né? Como é que a gente identifica se aquela oferta, tanto na loja física quanto na loja online, ela de fato está atrativa o suficiente ou de fato ela é real para ser... para estar... De acordo com o nome Black Friday, né? Porque às vezes a gente fala, tipo assim, às vezes a gente acha que é uma promoção, mas que há 3 meses atrás estava mais barato do que a gente está comprando agora. Tem como, vantajoso, né? Tem como a gente saber se eles aumentaram se preparar o preço. ou falar, reclamar com a loja. A gente sabe que vocês aumentaram o preço. O dobro pela metade. A metade do dobro, né? Não, o ideal é que se você tiver um produto em mente, esperando chegar a época da Black Friday,
eu já estava falando Black Fraud, da Black Friday. O ato falho. Você acompanhe, né, ao longo do tempo, o preço daquele produto. E tem sites, alguns sites que mostram o histórico de preço dos produtos. A tendência de preço. Isso. Ele vai te mostrar o preço daquele produto no mês de janeiro, no mês de março, no mês de julho, e aí você vai avaliando ali se o preço que está na Black Friday, De novo! na Black Friday, vai ser o preço verdadeiro, né? Se é o preço que eles... existe realmente o desconto que eles estão prometendo, né? Não, e, gente, uma boa dica, né? Acho que o começo, principalmente. O produto que você está em mente, né? Vamos num consumo consciente aqui? Não vamos... Eu sei que Black Friday, mó legal, um monte de promoção. Black Friday é muito aparecer. sobre compra por impulso também, né? Então vamos no cuidado de realmente saber se você precisa daquele produto, porque senão você vai acabar caindo nessas falcatruas de alteração de preço e coisas do tipo, né? E a gente tem também a questão de que, quando a gente está falando de grandes varejistas, né, a gente conhece o nome, a gente ouve falar, pode buscar num Reclame Aqui, por exemplo, se tem alguma reclamação sobre eles, mas também tem muito... A internet democratizou muito o varejo, então tem muitas lojas pequenas que também enxergam na Black Friday uma oportunidade de dar um up nas suas vendas no final de ano, né? Como é que a gente procura saber sobre a idoneidade, sobre a qualidade dessa loja, se ela não for um comércio grande com todo aquele suporte por trás? Nesse caso, o que acontece? Felizmente, a internet ela viabiliza esse tipo de pesquisa, né? Então, a primeira coisa que pode ser feita é procurar no Google mesmo CNPJ. Digite ali, né? O nome da empresa, CNPJ, aí no site da Receita Federal, então nós vamos ter todas as informações. Se a empresa está ou não ativa, o contato, o e-mail, o telefone. Então, esse já é um sinal excelente, né? Bom. Mas nós podemos estar lidando também com empresas pequenas, ainda não estabelecidas, né? E aí vale realmente fazer uma pesquisa com outros consumidores. Nós podemos ingressar nesses sites que nós comentamos, que se a empresa é muito pequena, realmente talvez você não consiga encontrar no Reclame Aqui, no Procon, né? Então, é por isso que vale justamente esse feedback que os consumidores dão uns aos outros. Isso pode parecer algo muito comum, né? Algo até muito simplório, mas saibam que o comércio hoje está dando um total valor para essa opinião dos consumidores. Eles, então, fazem as suas mídias e pensam em todo o seu planejamento, tendo em vista esses contatos entre os consumidores. Então, para empresas muito pequenas, você não vai conseguir encontrar no Reclame Aqui, eu aconselho, nem no CNPJ, talvez, então eu aconselho procurar os comentários mesmo, o feedback dos outros consumidores. E aí, até entrando nessa questão do CNPJ, tem várias empresas, agora a gente tá falando de MEI, tem gente que às vezes até abre um e-commerce no próprio CPF, porque a gente sabe que os sites hoje de e-commerce têm essa possibilidade, você não obrigatoriamente tem que ter um CNPJ para se inscrever num e-commerce, você montar o seu próprio e-commerce, né? Se a gente entrar lá no site, entrar no nome, não tem um CNPJ, mas tem um CPF, porque normalmente o pessoal coloca lá no rodapé do site, a gente sempre anda com o site bem para baixo, embaixo normalmente tem alguma dessas informações. Se for um CPF, alguma coisa nesse sentido, a gente pode confiar mesmo assim, ou a gente acha estranho? Eu acharia estranho. Eu fico um pouco receoso de fazer compras através de um site que não tenha um CNPJ, né? Então, assim, até porque fica mais difícil buscar informações, né? Você não consegue procurar informações sobre esse vendedor no Reclame Aqui, por exemplo, no Procon, em sites que avaliam, né, os fornecedores. Então, eu acho um pouco arriscado comprar de sites que não tenham CNPJ. Perfeito. E aí, complementando essa pergunta, hoje a gente tem vários meios das lojas chegarem a gente, da gente chegar às lojas, né? WhatsApp. Vamos à polêmica do WhatsApp. Como a gente o que a gente pode fazer? Não faz compra nenhuma para o WhatsApp, sempre pede um link de pagamento. Qual é a dica de vocês para a gente
conseguir não cair nesses golpes de WhatsApp, porque imagino que vai ter bastante. Ah, faz o Pix aqui pra mim, que eu mando pra você e tal. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha com isso? Olha só que pergunta espinhosa. Por quê, né? O que é importante entender sobre o direito? O direito, ele não acompanha simultaneamente as mudanças na sociedade, né? Então, o que acontece? Muitas vezes nós nos deparamos com essas situações novas que não tem uma resposta ainda pronta no direito, muito menos na legislação, e nem ainda os casos chegaram aos tribunais, né? Então, nós não temos ainda um posicionamento. Em relação às compras por WhatsApp mesmo, como eu mencionei para vocês, o Código de Defesa do Consumidor ele é de 1990, ele não tem regramento específico para a internet, que dirá para o WhatsApp. Então é por isso que é importante, e isso está no código, por isso que eu sou fã, educação para o consumo. É o que a Flávia estava falando, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o consumismo, né, com esses arrobos de consumismo que a gente tem nessa época, justamente porque nós somos incitados a isso. Então vejam, quando vier uma compra pelo WhatsApp, verifiquem, tentem verificar a origem, né? Abram, vejam todas as informações possíveis, façam suas próprias pesquisas na internet em relação a links, por exemplo, Pix. Antes de... Você se decidiu? Tem certeza que vai fazer pelo WhatsApp aquela compra? Tome cuidado, porque realmente está difícil a proteção ainda, é muito novo. Vai fazer o Pix? Antes de transferir, verifique se os dados que estão ali correspondem ao remetente do WhatsApp, né? Tire print de tudo, de todas as telas, porque você vai precisar dessa comprovação depois para, se for necessário, levar o caso a algum órgão administrativo ou judicial, demonstrar ali que houve aquela relação negocial. Mas vejam, ainda é muito novo para o direito. Então, os casos, eles são olhados um a um. Não, e não só para o direito, para a própria tecnologia. A gente sabe que, assim, fez um Pix, foi, tipo assim, momentâneo. A gente sabe que até de forma de rastrear isso acaba sendo bem complicado e a velocidade é muito mais rápida que eles conseguem fazer do que a gente consegue traquear, né? Então, exatamente. É um Prints cuidado. de tela, viu? Prints. Tudo que você fala. Tem certeza? Vai fazer mesmo? Fez toda a conferência possível? Não se esqueça de dar o print. Se tiver e-mails, se não for o caso de WhatsApp, né? Esses e-mails que nós recebemos com essas ofertas e tal, mantenha essa documentação, isso é importante. As lojas que estão mais avançadas, mesmo lojas pequenos negócios que estão mais avançados nesse sentido, eles oferecem meio de pagamento Pix no site, né? Sim. E aí você recebe todos o passo a passo da confirmação, né? Então já tem meios de pagamento que estão, que te asseguram, que te deixam mais resguardado, né? Porque você vai tendo registrado isso no seu e-mail, né? Exatamente. Bom, e aí então entrando já para um momento agora falamos sobre preparações para a gente entrar. Vamos comprar de forma inteligente, vamos pesquisar primeiro. Então, primeiro passo, pesquisa, faz a sua lista de desejos e vai acompanhando os preços, como a gente já orientou aqui. A lista de desejos está maior do que eu gostaria nesse momento. Infelizmente, minha lista de desejos nesse momento, ela tá um E sabe o que eu acho que vai estar na lista de desejos de um monte de gente nessa Black Friday? Ar-condicionado. Essa vai ser a Black Friday do ar-condicionado, gente. Concordo. E, ó, eu acho que a gente tem que... Vamos abordar esse tema espinhoso aqui, como disse a Vivi. A gente vai ter que tomar muito cuidado, porque já ouvi falar por alguns amigos que tentaram comprar ar-condicionado que tá faltando ar-condicionado no mercado. Então, o que vai ter de loja vendendo ar-condicionado e não entregando? Vai Com ser... certeza. Como é que vai ser isso, assim, quando você realmente se preparou, pensou naquela compra, e aí você sabe que tá tendo uma grande demanda, né? Os lojistas sabem que tá tendo uma grande demanda, mas a gente vai comprar naquele risco que não sabe se vai entregar ou não, né? É o overbooking de tudo, né? O overbooking do ar-condicionado, a viagem, passa tudo. Eu acho que vai ser o ar-condicionado e as viagens, né? Mas vamos deixar essa pergunta para depois, para o momento pós-compra. Tá bom. Vamos ficar então agora no momento do estou comprando. Cheguei na loja, tô no site. Se eu chegar lá, o produto que me foi anunciado não é o valor que tá na loja. Isso normalmente vai acontecer em loja presencial, porque o site, na verdade, o site pode até te mandar um e-mail com o valor e você entrar no link e tá outro. O que a gente faz?
A gente Bom. pode chamar a polícia, posso gritar. Quantas vezes eu posso ameaçar, chamar a Chamar a polícia é bom. pra resolver meu problema? Bom, primeiro você tem que chamar alguém responsável na empresa, né? E explicar que a empresa fica vinculada à oferta, né? Então, o preço que eles colocaram no anúncio tem que ser o preço que vai ser observado na hora do pagamento. Então, tenta resolver sempre de forma amigável, registrando tudo, né? É muito importante o consumidor registrar tudo o que está acontecendo naquele momento. Quando Pra você fala caso registrar, você tá falando o quê, exatamente? Eu posso gravar, o que eu posso fazer? Pode gravar, pode tirar foto se tiver, né, disponível. Pode, Ele quer assim, gravar tudo. se tiver alguma pessoa ao seu lado, você pode pedir para que a pessoa testemunhe, né, Testemunhe. tudo que está acontecendo. Isso já pensando em últimas consequências, né? Mas assim, a gente tem que tentar sempre resolver de forma amigável com a empresa. Eles sabem quando eles estão errados, então assim, eles vão tentar corrigir. Se for uma empresa grande, provavelmente vai chegar numa ouvidoria e provavelmente vão reparar aquele prejuízo que estão lhe causando. Mas, se nada disso acontecer, se você não conseguir adquirir o produto pelo preço anunciado, você pode sim recorrer ao judiciário, né? Para que, numa ação de obrigação de fazer, o juiz determine que a empresa aceite como pagamento o valor que estava na oferta. E esse processo é rápido? Como é que acontece? É lento? Você pode, tipo, no mesmo dia já iniciar isso? Ou é uma coisa que você tem que esperar? Não, é um pouquinho demorado, né? Porque aí você vai ter que acionar o judiciário e aí, né, vem a tramitação que já é um pouco demorada. Tem que procurar um advogado Mas da sua nessas horas confiança. funciona, por exemplo, acionar o PROCON? Pode ser que sim. Também é recomendável. Você pode, antes de entrar com uma ação judicial, acionar o PROCON. Vamos Só que o explicar para PROCON- quem da nossa audiência não sabe. Eu acho que todo mundo sabe, mas a gente tem que Não, explicar o tem muita que, gente que é o nova. PROCON. Tem muita gente que não sabe o que é o PROCON. Então, o PROCON ele é um órgão fiscalizatório, né? Ele vai ajudar a fiscalizar empresas que estão descumprindo a legislação do consumidor. Então, ele tem uma atuação de fiscalização e ele pode também aplicar multas, né, para as empresas que não estão cumprindo a legislação. Porém, o máximo que ele pode chegar, ele não pode obrigar a empresa a cumprir uma determinada oferta, por exemplo. Só quem pode fazer isso é um juiz, né? O PROCON pode multar a empresa por ter descumprido a legislação. Agora, obrigar a empresa a executar determinado ato, só o juiz. Aí uma dúvida até sobre esse processo todo. Cheguei lá, eles não quiseram fazer um acordo comigo, falaram que o preço é tal. Para entrar com esse processo, eu preciso ter comprado o produto? Ou eu posso, assim, eu paguei o produto mais caro e agora eu vou entrar com o processo para ser ressarcido dessa diferença e todo esse caos que foi causado? Ou não, eu não compro e entro com o processo mesmo assim? Porque agora eu fiquei na dúvida, tipo assim, eu preciso comprar ou eu não compro e reclamo? Como é que funciona isso? Na verdade, essa é uma dúvida muito interessante. Sabe por quê? Assim, o Código de Defesa do Consumidor, ele é super abrangente. Mais uma vez, sou fã. CDZ. Ele é bastante abrangente, porque ele protege o consumidor não só com a ocorrência do dano, mas ele previne a ocorrência do dano. Tanto que, olha só, o nome do código é Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O que é proteção? É um momento anterior ao dano, ao prejuízo, e a defesa quando o prejuízo já aconteceu. Então, nesse caso, se você comprou, aí é evidente que você vai querer, e o preço cobrado foi maior, você vai querer justamente o cumprimento da oferta. Mas você não comprou ainda. Você quer comprar pelo valor anunciado. Então, como o Netinho falou, você tem o direito de forçar o cumprimento da obrigação, ou seja, que eles vendam pelo valor anunciado. Independente do tempo que vem Exatamente, eles têm essa obrigação legal de dar cumprimento à oferta. Então vamos supor, olha, tem, mas acabou, né? O famoso tem, mas acabou. Olha, eu vendi, mas é porque eu tirei aqui, eu ofertei, mas acabou, né? Então eu não tenho mais.
Existem outras opções pelo código e é o consumidor quem vai escolher. Então, ele pode escolher, por exemplo, que se ele já tiver comprado, né, a restituição, ou ele pode exigir que a empresa entregue o produto e ela que vai buscar aquele produto junto a outro fornecedor. Então, o cumprimento à oferta é um direito do consumidor e ele pode ser exercitado ainda que o produto não tenha sido adquirido. E aí eu vou entrar agora, eu gostei porque, gente, sou um pouquinho polêmico. Sou um pouquinho polêmico. Imagina! Sou um pouquinho polêmico. Então, essa questão do... a loja anunciou, recebi um panfleto da loja, gostei e tudo mais, vou lá comprar. Chego na loja, ela fala, acabou o estoque da minha loja desse produto. Então, eu falo pra ela, mas eu quero. Existe essa possibilidade? Sim! Ficou existe. feliz? Fiquei muito Percebi feliz. pelos seus olhos. Meu olho brilhou. O mouse que ele ia comprar não tem na loja, ele vai mandar buscar Vai buscar lá em Jundiaí, no sei lá onde. fornecedor. Eu senti que você gostou dessa minha frase, tem, mas Nossa, acabou. muito Eu bom, consegui muito sentir. bom. Se a lei não observasse esse tipo de situação, o que te fez chegar na loja? Foi o panfleto, não foi? Sim. Com a oferta. Imagine se isso fosse liberado para as empresas, não tivesse nenhum tipo de Todo mundo ia obrigação. ofertar um monte de coisa. E aí ia prometer, e aí ia lotar a loja, não ia cumprir, né, com o que está na oferta, e só que ia acabar... Você não vai perder viagem, você vai acabar comprando outro produto. Então, a lei serve para isso, para obrigar a empresa a cumprir o que está na oferta. Então, se eu recebo um link no meu e-mail, vou lá com a promoção, clico, falou fora de estoque, eu vou printar esse e-mail, entrar com o site e falar, eu quero esse produto nesse valor. Exatamente, eu vou te ensinar um mantra. A oferta vincula. A oferta vincula. Gente, eu tô amando O que isso. quer dizer a oferta A vincula? oferta vincula significa, uma vez anunciado, tem que ser dado cumprimento. Por isso que toda oferta tem que ter validade. Exato. Exato. Ah, porque como é que funciona a validade da oferta? Funciona da seguinte maneira. Não adianta também o consumidor, qual é o direito básico do consumidor, qual é o core, né, a ideia central do Código de Defesa do Consumidor? A liberdade de consumo, a liberdade de escolha. Então, para que o consumidor tenha liberdade de escolha, ele tem que ter informação clara e precisa. Por isso que esse é um dos direitos básicos do consumidor, informação clara e precisa. Portanto, quando o fornecedor faz uma oferta, ele faz um anúncio, ele, como o Netinho falou, ele está querendo atrair aquele público. Não adianta ele fazer um anúncio se ele só tem um item à venda, porque isso, na verdade, vai violar esse direito que o consumidor tem de consumir, de ter a sua livre escolha. Há uma falta de informação e uma clara tentativa de enganar o consumidor, não é? Então, por isso é que os casos, eles são todos vistos concretamente. Então, existe um mínimo de produtos que o fornecedor tenha de ter? Não. Vai ter de ser visto no caso concreto. Então, pensem no item super raro, né? A gente não pode exigir que o fornecedor tenha 300 daquilo. Pode ser que ele tenha 10, um vinho raro, por exemplo, né? Mas, dependendo dos outros produtos, tem que ter uma quantidade razoável. Por isso, a validade. Para justamente os fornecedores se protegerem dessa, que é uma regra muito ampla, eles colocam a validade. E aí o consumidor não está informado, não fica preservado o direito dele de escolha, então é válido colocar essa data. E quando ele coloca até a data ou o fim do estoque, isso é válido também? É válido. Por quê? Porque o consumidor ele não fica se sentindo lesado, ele consegue ter a informação que ele precisa para realizar o consumo dele. Então, aí uma dica para as lojas, né? Então, assim, quer fazer a promoção, quer fazer, bota o desconto com data de validade até o fim do estoque. Informação clara e precisa, assim não tem desconto. E aí, se eu chegar na loja e falar, acabou, eu não tenho o que fazer, porque já fui avisado que era até o final do estoque. Porque a própria essência da Black Friday, da promoção, é a escassez, né, gente? Sim. Então, se você... a gente sabe que isso é uma técnica também de marketing para as lojas, que é trabalhar com esse desejo da escassez, né? Mas, é como a Vivi falou, se você tá informado sobre, isso aqui vai acabar, né? Essa promoção vai só até tal dia... E tem muitas marcas que estavam fazendo, né, já estavam fazendo esquenta da Black Friday e depois baixam mais ainda. Sim. Como é que funciona isso, assim? Porque eles fazem como uma tática, né, pra aquecer o público, né? Pra te instigar, e aí depois você entra lá e tá mais baixo ainda. Eu posso cancelar aquilo que eu comprei e comprar de novo mais barato? Como é que funciona isso?
Se ainda estiver no prazo, se a compra foi feita pela internet, por exemplo, e ainda estiver no prazo dos 7 dias, que é o direito de Então, arrependimento. gente, importante, 7 dias, esse é o prazo 7 de dias, arrependimento. Isso. Na Black Friday, fora da Black Friday, Em o qualquer ano hipótese. todo, o Exato. Código de Defesa do Consumidor estabelece 7 dias para o direito de arrependimento, né? Não tem nada a ver com produto com defeito ou troca por mera O que é liberalidade. o direito de arrependimento? O direito de arrependimento, ele se baseia numa compra que foi feita fora do estabelecimento comercial e que, a partir do momento que a pessoa recebeu o produto, ela tem o direito de se arrepender daquela compra e devolver sem nenhum ônus, né? Recebe de volta o valor que ela investiu e devolve o produto, logicamente, sem utilizá-lo, né? É uma proteção que o Código de Defesa do Consumidor criou, isso já naquela época, de 1990, criou para proteger o consumidor que compra produtos fora do estabelecimento, sem poder tocá-los, sem poder vê-los pessoalmente, né? Isso vale Então- pra presente também? Por exemplo, Bona compra pra mim um presente de Natal. E aí ele comprou um sapato. Sapato, tá bom. E aí o sapato não é do meu tamanho. E aí eu vou lá trocar na loja, vou devolver o sapato. Eu não gostei do sapato e vou lá trocar. Isso vale também? Vale também. O consumidor... Só que tem os mesmos 7 dias pra os trocar. mesmos 7 dias. E detalhe que a compra tem que ter sido Então, feita olha só, uma fora do dica estabelecimento. Uma dica pra Black Friday, né? Se você tá antecipando seus presentes de Natal, aí você tá comprando presente da família inteira do Natal na Black Friday. Não vai poder trocar, não adianta, né? Não, Porque já tem. vai ter passado 7 dias. Já terá passado, por isso que tem que observar esse prazo. São 7 dias para as compras feitas fora do estabelecimento. Claro, tem lojas que aceitam trocar produtos por conta de gosto, né? De tamanho, de Uhum. cor, mas não é obrigação do lojista, tá? O lojista tem a obrigação de de cancelar a compra, desde que tenha sido feito em até 7 dias do recebimento. Uhum. Perfeito. E então, a gente falou de existência e aí. É uma pergunta que eu tava mega animado pra fazer, mas eu já descobri. E se a loja falar que ela não troca produto, isso presencialmente? Eu vou lá comprar, aproveitei, exemplo da Flávia. Vou aproveitar a Black Friday pra fazer coisa pra todo mundo, comprar presente pra todo mundo. Só que a loja, na hora de comprar, fala: a gente não faz troca durante a Black Friday. Todos os produtos comprados na Black Friday não vão ter troca. Pode isso? Eu já tô chateado. Tá chateado já, né? Então, na verdade, o que acontece? Como o Netinho bem explicou, essa questão da desistência, que independe do produto ter ou não alguma falha, isso só acontece quando a compra é à distância. A distância, o que a gente quer dizer? É online, é por Uhum. telefone, nem tem mais por telefone, mas basicamente assim, online, WhatsApp, né? Redes sociais, né? Quando você não vai fisicamente, são compras não físicas, né? Quando você não escolhe fisicamente. E quando você escolhe ali fisicamente o produto, e é o que você está dizendo, o lojista, o fornecedor diz que não existe troca. Lembrando que eu falei para vocês antes, a informação clara e precisa. Já está claro aquilo, você sabe, né? Que não vai haver troca. E por que isso é possível? Porque, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor, o lojista, o comerciante, ele só é obrigado a cancelar aquela compra, te entregar outro produto ou devolver o valor, se aquele produto tiver alguma falha, algum vício, algum defeito. Se estiver perfeito o produto, você só não gostou, eu não gostei do tamanho, eu não gostei da cor, do modelo, não existe nenhuma falha, nenhum vício naquele produto. Então, ele não é obrigado a trocar. Essa Entendi. questão. Os lojistas acabam trocando pra deixar o agradar o cliente cliente. contente, E aí né? agora vem o nosso mantra. A oferta vincula. Então, se o lojista disse que ele vai trocar em 30 dias, Uhum. ele não tinha essa obrigação. Ele não teria pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas se ele diz ao consumidor, ele deixa claro que ele vai trocar em 30 dias, Uhum. então ele tem que trocar em 30 dias, porque aí ele fica vinculado a essa informação. Entendi. Tem grandes lojas de departamento que não tinham prazo para troca. Uhum. Você podia trocar depois de 6 meses, 1 ano. Quase todas elas agora estão estipulando um prazo para não ficar assim, sem, né, por
Tempo Quando a pessoa indeterminado. quiser. Sim, porque, Exato. por exemplo, quando você Só tá falando guardando a de etiqueta lá. roupa, você tá falando de coleção, aí Sim. vai trocar daqui a um ano, já nem tem Não, mais, de guardado, né? É. De guardado, porque o negócio vai Isso. ficar empacotado, 1 ano guardado, e a pessoa Sim. vai querer trocar depois também, é, gente. Vamos ter um pouquinho de noção. De- Vamos É. noção aqui também, né? Precisava, né? Vamos trabalhar na noção de vez em quando. Por favor. Bom, então a gente falou isso. E pagamentos? Aí a gente tá falando no momento da compra, né? Pagamentos. O lojista, ele pode definir qual é a forma de pagamento que ele vai aceitar para fazer essa promoção? Tipo, só aceitar à vista, por exemplo. Ah, esse Ou preço só é só à vista. Ou só no Pix. Ou só no Pix, porque hoje tem essa segurança do Pix Sim. na loja, mas tem algumas lojas até que estão dando desconto quando você paga no Pix, né? Isso. Sim, Porque eles não pagam taxa no cartão, Exatamente. né? sim. Então, é possível Mas isso? Ele pode definir? condicionar, né? Tipo, esse preço aqui, esse valor é só se você pagar no Pix, ou esse valor aqui É na vista? É à vista. No débito? No débito. Crédito? No Brasil, a moeda de curso forçado é o real. Então, já vamos começar por aí, né? Então, na verdade, nenhum outro método de pagamento pode ser exigido pelo consumidor, né? Então, o que o comerciante ele não pode, o que o comerciante não pode recusar é receber em dinheiro, em espécie, porque isso que significa ser moeda de curso forçado. Significa dizer que o método de pagamento que deve ser aceito sempre é em dinheiro, então nenhum lojista pode se recusar. Quanto aos outros métodos de pagamento, então vejam só, se a informação for clara, né, se for deixado claro para o consumidor quais são as formas de pagamento, então limitar uma ou outra não há problema. O que nós temos que tomar cuidado? Não podem ser estabelecidas diferenças entre os consumidores, né, classes entre os consumidores. Então, de você eu aceito, de você não. Né? Tudo para quê? Entendi. Para preservar aquela liberdade de escolha, o direito de igualdade e tudo mais. Então, vejam, por isso que eu digo a vocês, sempre é algo muito visto caso a caso. Certo. Né? Se percebe alguma intenção de prejuízo ao consumidor, enganar o consumidor para forçá-lo a consumir de uma maneira ou outra, tirando a liberdade dele de escolha, então nós vamos ter uma situação que é ilegal. Caso contrário, sim, o fornecedor o lojista, ele pode determinar quais são as formas de pagamento aceitas, desde que ele não exclua o pagamento em dinheiro. O acréscimo de juros para o consumidor é legal. Não tem um preço à vista e outro preço parcelado, não há impedimento legal para a loja fazer isso, entendeu? Entendi. Então, beleza. Então, aqui eu já ia começar a brigar com um monte de loja. Preciso rever várias coisas que eu fiz. Eu acho que em alguns momentos ali. Momentos Eu tô com medo de passados. você na Black Friday. Ai, gente, Black Friday. Sabe aqueles memes com todo mundo brigando e tal? Esperando a porta subir, né? Esperando a porta Inclusive, subir, o coleguinha, É, né? Gente, vamos tomar cuidado nessa Black Friday, porque não é legal bater no amiguinho, não é legal sair fazendo escândalo. Tem gente que já fez? A Não gente sei. começou falando de direito do consumidor, daqui a pouco já vai pro direito Vamos penal, penal, né? agora Já vai ainda tem pro penal. Fechar o parênteses aqui. o ciclo, porque aí já vai dar briga, já vai dar baixada Aí é na caso de polícia. entendeu? Aí a polícia Aí vem. vamos chamar a polícia. A polícia Pra vem. mim. Mas é complicado isso, né? Porque a relação de consumo realmente ela teria que ser uma relação tranquila e transparente, né? Mas aí quando esse tipo de coisa evoca, né, uma bagunça, um debate mais acalorado até chega à violência, é possível isso acontecer, né? Sim, existem crimes também previstos no Uhum. Código de Defesa do Consumidor, né? Ah, crimes é? relativos à relação de consumo, né? Só que eles não são tão corriqueiros assim, são casos mais coletivos, né? Então, por exemplo, medicamentos falsificados, né? Então, essas situações que acabam atingindo um público Então, bom exemplo é individualizado. medicamentos falsificados. Comprei um produto falsificado Na Black Friday. na Black Friday, achando que era de verdade. Isso, então vejam, existe a publicidade enganosa e abusiva, né? A publicidade enganosa é aquela justamente que
faz com que o consumidor consuma um produto pensando se tratar de outro, né? Então, ela é ilegal e é claro que o consumidor ele vai ter direito ao ressarcimento do valor que ele investiu, né? Então, ele vai poder buscar a reparação dos seus direitos. Agora, se ele tiver sofrido um dano mais do que material, só a perda do direito, do dinheiro mesmo, então, por exemplo... que fez mal, comprei produto de pele que me deu algum problema. Aí a gente já está diante de uma situação muito mais grave em que nós poderíamos incluir, inclusive, um pedido de danos morais. Entendi. Né? Então, tem essa situação envolvida também diante de um produto falsificado, porque ele pode causar um prejuízo não só financeiro, mas também à vida, à saúde, à segurança do consumidor. E tem uma outra situação também que me fez lembrar o que você falou, não é nem tanto sobre produtos falsificados, mas às vezes os grandes marketplaces estão fazendo promoções, né? E eles vendem, por exemplo, produtos de segunda mão. Eu comprei um celular, vou trocar meu celular na Black Friday e vou vender o meu celular atual. Esses marketplaces, eles entram na Black Friday e eles colocam desconto em cima das coisas que estão vendendo com eles, né? E quando é esse produto que é de segunda mão... Similar, essas coisas, assim. E ele tá na Black Friday, ele tá com preço mais baixo, né? É muito difícil você se resguardar quando você tá comprando de um terceiro, né? Um produto usado, né? Na verdade, o produto usado, né, Tim pode até complementar, mas o Código de Defesa do Consumidor, quando ele define produto, ele fala sobre qualquer bem, sobre qualquer coisa, inclusive os produtos usados, né? Então, ou seja, se você está vendendo o seu celular, você também está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma questão... Parece simples, mas ela é tão complexa e às vezes até os juízes, até os advogados não compreendem isso. Então, quando é que a gente pode usar o CDC? Não dá uma vontade de usar o CDC bastante, né? Porque ele é protetivo, eu quero CDC para tudo agora. Mas o CDC ele só se usa quando nós temos uma relação de consumo. E para ter relação de consumo tem que ter fornecedor de um lado, consumidor de outro, negociando produto e serviço. E fornecedor, quem é o fornecedor? Não é só a pessoa que está simplesmente vendendo, é quem o faz com habitualidade. Ele tem profissionalismo nisso. Então, uma pessoa que está vendendo, caiu ali, por exemplo, numa página, né, no Facebook, ele vende um produto dele usado. Não é por isso que ele é um fornecedor. E não vai se aplicar a ele o Código de Defesa do Consumidor. Não? Não. Mas significa que a pessoa que adquiriu fica sem nenhuma proteção? Não. Ela vai utilizar a outra legislação, que é o Código Civil, ela também vai pedir a restituição, mas não é o Código de Defesa do Consumidor. Olha a pegadinha de concurso, de OAB, de vida real. Olha, gente, eu não sabia, achei que era tudo. Exatamente. A relação entre particulares não se enquadra como uma relação de consumo. Tá vendo? Né? Se eu vender meu carro para a Flávia, não é uma relação de consumo. Entendeu? É uma relação civil, meramente civil. Então, mas como a Vivi falou, é complicado porque se tiver um intermediário no meio, né? Por exemplo... Sim, se eu, por exemplo, um site vendo meu que é um carro, marketplace. Sim, perfeito. Um site que faz a intermediação, né? Por exemplo, Perfeito. hoje tem sites... Não vou citar os nomes, mas tem um site que você vende lá suas roupas usadas, suas bolsas usadas, né? Sim. Ele está fazendo intermediação. Sim. Essa relação entre você, o site e o fornecedor não está coberta pelo CDC. Está. Não, A relação entre consumidor e o site está coberta pelo CDC, tá? Agora, a relação entre você, vendedor do produto, e o site é uma outra relação, que você está colocando seu produto à venda através de uma empresa que se enquadra como fornecedora, né? À luz do Código de Defesa do Consumidor. Então, essa relação para o consumidor é sim uma relação de consumo. Então, até vou pegar esse gancho e entrando aí no que a gente está falando, e agora a gente vai entrar mais no pós-compra, né? Então, por exemplo, eu fui lá, comprei de um site, esse site, e assim, eu vou juntar um monte de variáveis aqui, porque é o momento mais difícil. É um site que é um marketplace, esse marketplace tem um terceiro fornecedor, não é ele que entrega, não é a transportadora dele, é de um outro fornecedor que faz ele... E o produto não chegou. E aí eu começo a falar, fala com a transportadora, fala com o fornecedor, aí é o site, aí você não sabe nem pra quem você manda e-mail, pra quem você liga, você não sabe quem você bate, você não sabe de nada. E aí, o que a gente faz? Não, você pode reclamar de
todos os envolvidos na cadeia de fornecimento. Todos, todos. Então, assim, se você comprou de um site, o produto estava sendo ofertado por uma outra empresa, todo mundo entra como responsável, porque o consumidor é a parte mais fraca da relação. Então, ele pode, sim, cobrar de todos os envolvidos nessa cadeia de fornecimento. Aí, se o problema ocorreu no fabricante, se o problema ocorreu no transporte, se o problema ocorreu na empresa que armazena ou na entrega, não importa. Todos respondem perante o consumidor. E eles vão se entender entre si, né? Uhum. Mas o consumidor não pode sair lesado dessa relação. Pode, inclusive, acionar judicialmente todas essas empresas, se for necessário. Todas elas. Bom, então bom saber que a gente tá protegido Tá aí de protegido. toda essa cadeia. Porque Perfeito. eu confesso que eu tenho, às vezes, certo receio, às vezes, comprar e não é o próprio site que fala que é o entregador, fala que é um terceiro. Eu confesso que, às vezes, eu tenho certos receios, porque eu falo assim, e se não mandar? E se aí eu vou reclamar com quem? Mas bom saber que eu posso tomar Que cuidado. todas as etapas estão cobertas. Isso. Sim. Então, gente, até um cuidado principalmente para pessoas que trabalham com e-mail e tudo mais. Quer dizer que se eu mandar um e-mail com uma promoção de uma loja X, eu tô sendo responsável também, porque eu tô divulgando isso. Tem que tomar bastante cuidado para você não entrar na cadeia de consumo. É isso mesmo, né? Tem que ver se você está participando de alguma maneira daquela... Vai ter Divulgação. lucratividade. Se Entendi. aquilo vai dar algum retorno para você, né? Exatamente. Mas aí, então, vamos pensar assim. Eu tô falando, vamos pensar agora em influencers que estão falando de Opa. preço de Black Friday. Eles foram contratados, digamos assim, para fazer a divulgação desse produto na rede social deles. Então, é uma rede social deles, né? Que eles estão vendendo algum produto. Se eles estão vendendo esse produto e acontecer algum problema, eles também estão na cadeia de consumo. Olha só, né? Esse é um assunto tão moderno que está sendo discutido hoje pelo direito, né? Que pra gente aqui na vida extrajurídica tá comum, né? Os influencers vão lá, anunciam um produto, a gente gosta, né? De assistir lá os reviews e tudo mais. Pro direito, isso ainda é novo. É a responsabilidade civil dos digital influencers ou influencers. Então, o que acontece nesse caso? Nossa, uma bela discussão essa. Uma bela discussão. Então, depende... Olha, lembram quando nós tínhamos aquelas celebridades que faziam comercial na TV, né? Sim. Então, Pelé, a Xuxa, o hidratante Sim. e tal, e tudo mais. Todo mundo já sabe minha idade agora, né? Agora eu já me entreguei. Mas assim, então o que acontece? Então, na verdade, existe esse assunto da responsabilidade civil das celebridades, se elas respondem ou não, se aquele produto que elas anunciaram é bom de verdade ou não. E isso agora se transpôs para a internet. Sim. E nós temos os influenciadores digitais. Qual é a responsabilidade civil deles, né? Então, eles... na verdade, vão responder de acordo com o grau de influência que eles exerçam sobre o público. Então, por exemplo, uma pessoa que tem poucos inscritos, uma pessoa que deu opinião, olha, eu usei e eu gostei, que não seja publi, né? Então, que fique porque claro... tem que sempre estar sinalizado, né? Por quê? Direito de informação. O consumidor, ele tem que ter tem que ser livre no seu direito de escolha. Então, se uma pessoa que não influencia tanto assim, ainda tantos milhões, anuncia um produto, olha, eu recomendo, eu gostei, a gente não pode incluí-lo na cadeia de consumo, ele não vai ser responsabilizado, né? Agora, se nós estamos diante de um famoso youtuber, né? Que realmente tem uma publi mesmo que for pequeno, né? Se ficar claro que tem essa parceria, então ele só está fazendo aquela parceria para poder ter algum tipo de retorno. Né? Nem então, que seja o retorno, seja o pagamento dele. Exatamente. Certo. É isso. Então depende... Tomar cuidado com... Publi sempre vai responder o influencer como fornecedor. Se não for uma publi, mas se ele realmente incutir no público dele o desejo e garantir que aquele produto realmente funciona, sim, pode haver responsabilização dele. Teve, inclusive, eu não vou citar nomes, mas sobre alguma coisa de apostas, que com famosos que repercutiu uns meses atrás, que foi sobre isso, Exatamente. sobre o nível de influência deles. Os níveis de influência deles nesse produto de apostas, porque era uma coisa que todo mundo, ou apostas, ou era criptomoeda, não lembro direito qual foi, mas que eles estavam influenciando muito e eles foram chamados, os famosos foram chamados por causa disso. E viram por quê? Porque isso influencia no direito de escolha, de consumo do cidadão. É um assunto muito novo, né? Então, o próprio judiciário ainda está debatendo isso, tem decisões para
para ambos os lados, né? Exatamente. Isentando a responsabilidade, tem decisão colocando a responsabilidade, então não tem nada já bem delimitado, né, sobre isso. Entendi. Vai ser caso a caso, digamos assim. Influencers influenciam, né? Então é uma coisa que a gente tem que sempre pensar. E é uma relação de consumo diferente, né? Tipo, entre você anunciar uma pizza e ou anunciar um batom e anunciar sei lá, um eletrodoméstico caro, um computador, um celular caro, ou até o imóvel, O né? nível, o valor do produto influencia também nessas questões ou não? Não, o influencer tem que tomar cuidado com o fornecedor do produto, né? O tipo de produto e com o fornecedor do produto. Essa relação tem que sempre estar estabelecida num contrato, né? Pra Isso, começar. exatamente. Ele não pode divulgar uma situação, por exemplo, de um golpe, né? Porque senão, imagina o estrago que isso vai causar. Então, ele tem que avaliar com a equipe dele, né? Estudar direitinho a empresa que ele está divulgando, para que não cause prejuízo aos seguidores dele, né? As pessoas que confiam nele, que vão comprar por conta dele. Vou citar o Homem-Aranha aqui, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Sim, então, perfeito. Nerd é fogo, gente. Adorei. Homem-Aranha no meio do podcast. Mas tem tudo a ver. Mas, assim, exatamente, eles têm que entender que eles têm um nível de influência, então eles têm que tomar cuidado, sim. Você tem que ter equipe para isso. Você é pago e você tem a sua influência, a sua audiência, porque eles confiam em você. Então, aprenda a entender essa confiança e mostrar isso de uma forma boa, né? Até pro lado dos fornecedores, né? A gente está falando aqui sobre o ponto de vista do consumidor, mas a gente tem o lado dos fornecedores também, né? Então, você está falando dos influencers. Eles devem saber, né? Quem for se meter, né, nesse ramo de negociação, de vendas, de mercado de consumo, deve saber que existe uma chamada teoria do risco do negócio. Mas o que significa isso? Se você está lucrando, você assume os riscos e você arca financeiramente com esses riscos. Entendi. Bom saber, bom entender esse nível de negociação. Isso. Essa lógica. E aí, gente, então é o seguinte, compramos tudo mais, chegamos, já sabemos que a gente pode brigar com todo mundo da cadeia de consumo. Legal. Solidariedade, que se chama. Tô gostando. Tive alguns recessos aqui, achei que ia brigar mais, mas tudo bem, tô feliz. E a gente chegou aqui, o produto chegou em casa. E é uma coisa que, principalmente, moro em Santos, né? Santos, prédios de 3 andares, né? Eu tenho algumas problemáticas com entregas grandes, principalmente, né? E aí, quando a gente tá falando de eu comprei um produto online, ou até pela loja, porque isso várias vezes fala, a gente entrega na sua casa, né? Vou comprar uma geladeira. Aí, eles entregam na minha casa, beleza. Chega na minha casa... Aí já aconteceu casos como, a gente não sobe, né? Eu posso reclamar com alguém sobre isso. E segundo, quando a gente fala sobre produtos com defeito, né? Já aconteceu casos, tipo assim, mas você assinou, mas você certificou que estava tudo certo. Isso existe. Eu tenho que abrir o produto na frente do entregador para rever tudo, botar na tomada, ver se está funcionando para reclamar disso. Ou como é que funciona isso? Então, nesse caso, vamos começar por partes, né? Primeiro, a entrega. Você disse, mora num prédio de 3 andares, então depende ali do produto que vai ser entregue, né? Se for um produto pequeno, a gente não consegue enxergar um dano ao consumidor que o Código de Defesa do Consumidor precise sanar, veja, caso a caso. Certo. Agora, se nós já ingressamos num caso como esse de uma geladeira, né, algo que obviamente vai trazer um prejuízo ao consumidor, então nós poderíamos pensar sim, se a loja não deixou claro, olha, nós só levamos até a portaria, eles não deixam, eu nunca vi nada a respeito disso, né? Então, qual é a ideia, qual é a expectativa que o consumidor tem quando ele compra uma geladeira? Já ela tá na minha casa. Exatamente, né? Já chegar até a porta da minha cozinha. Na cozinha. Na cozinha. Não na sala. Na cozinha, não no hall, né? Exatamente. Então, você consegue já perceber uma violação àquela expectativa do consumidor? Sim. Então, nesse caso, sim, se pode exigir o cumprimento, né? De entregar lá dentro do domicílio. A sua outra pergunta dizia a respeito a quando o defeito aparece. Tá batido. Tem que sair testando, exatamente. Às vezes, sabe, vamos continuar na geladeira. Tem um amassado na porta da geladeira que eu só vi quando eu abri.
Eu já presenciei casos que a geladeira sofreu um dano justamente na subida da escada. O Sim. pessoal que transportou bateu, né? Tanto que a Viviane acabou de falar, a responsabilidade é sim do fornecedor. Inclusive, até a entrega dentro da sua residência. Colocou a geladeira lá, se você riscar por algum outro motivo, aí já é um problema seu. Enquanto a equipe de transporte está carregando essa geladeira, a responsabilidade continua do fornecedor. Quando isso aconteceu, que a geladeira foi danificada no caminho, na escadaria, a empresa teve que voltar com a geladeira, trocar o produto por um novo e mandar entregar novamente. Aí, nessa situação, eles não quiseram subir. E aí, sim, veio... Ó, viu? Tudo junto exatamente. na mesma, viu? Ó. Exatamente, foi essa ocorrência. Aí eles não quiseram subir para não ter o risco de bater a geladeira novamente, porque era uma escada um pouquinho curta, né, com as quinas e tal. Mas e Aí, E não, aí a gente conseguiu fazê-los entregar a geladeira dentro da residência do consumidor, É, porque era obrigação deles. Agora, se o produto está com defeito, você não precisa abrir imediatamente, devolver imediatamente, nada disso, né? Até porque não tem como você fazer Porque tem os uma 7 dias avaliação. também, né? Não, tem os 7 dias, mas os 7 dias ainda entra com uma outra situação, é o direito de Tá, de arrependimento, né? arrependimento. Se o produto surgir um defeito no prazo de decadência, né, que está previsto no Código de Defesa do Consumidor, você pode reclamar, a empresa tem obrigação. Aliás, se o defeito for oculto, demorar para aparecer, você também pode reclamar uma substituição por um outro produto novo em pleno funcionamento, né? Então, em casos de defeito, vícios, o fornecedor é obrigado a reparar os danos, trocar, substituir o produto por um novo, ou devolver o dinheiro, né, e pegar o produto danificado. Em qualquer hipótese, o consumidor não pode sair lesado. E aí eu fiquei só com uma dúvida. Então, assim, a questão, vamos na geladeira ainda. Por exemplo, se eu tô em casa, às vezes eu não vi o processo da geladeira subindo na minha casa. Né? Mas aí quando eu abro, tinha esse amassado. Não é melhor, então, eu abrir na hora? Eu fiquei realmente olhando nessa dúvida. Porque assim, como é que eu vou saber se... Como que eles vão falar que o amassado não fui eu? Presume-se que você está de boa fé, né? Todo mundo, então. a boa fé é presumida no direito, né? Tá Então, bom. assim, qualquer juiz vai presumir que você não fez não causou aquele dano de propósito. Você comprou o produto, por que você vai danificar ele imediatamente, né? Mas, além disso, o ônus da prova, a atribuição de provar que o defeito, o vício daquele produto ocorreu quando o produto já estava em seu poder, é da empresa. Então fica mais difícil eles comprovarem que não aconteceu no transporte, né, ou que o produto já não saiu danificado da loja. Sensacional, isso mesmo. Então bom. Bom, gente, a gente tá chegando aí no nosso final do nosso podcast de hoje. Mas então eu queria que vocês esclarecessem, então, um processo final do seguinte. Aconteceu tudo isso, eu tentei, fiz, fui falar com as pessoas, não consegui fazer nada disso. Como eu acho um advogado? Como que eu começo esse processo para entrar na justiça? Como que começa esse processo? O que a pessoa tem que fazer? Uma pessoa que não conhece, vamos pensar assim, uma pessoa que não conhece ninguém, não conhece nenhum advogado da família, não tem nenhum primo, não tem nenhum amigo, não tem nenhum... Como é que essa pessoa faz? O que ela faz? Tá, a pessoa está com essa problemática, enfrentou esse problema de consumo, tentou tomar todos os cuidados, consultou os sites, teve algum problema com a Black Fraud, né? E realmente aí ele vai precisar do Poder Judiciário para reparar aquele problema que ele teve. Em primeiro lugar, ele ainda tem algumas medidas administrativas que a gente fala que ele pode adotar, ou seja, que ele pode fazer sozinho. Ele pode ir ao Reclame Aqui, por exemplo, mas tem um site que é como se fosse o Reclame Aqui do governo, o Reclame Aqui oficial, que é muito interessante e importante. Se chama consumidor.gov.br. Consumidor.gov.br. Essa é uma plataforma em que as empresas, elas aderem
espontaneamente, mas uma vez que elas participem dessa plataforma, elas ficam obrigadas a passar por esse procedimento de responder ao questionamento do consumidor e dar uma solução final. Como se fosse uma ouvidoria governamental. É exatamente Legal isso. isso. Então, é claro E que... muita gente não sabe, Não né? sabia. Eu não sabia sabe. também. Todo né? mundo conhece o Reclame Aqui, mas Sim. pouquíssimas pessoas conhecem o Que é algo consumidor. Público e... Isso, qual é a diferença, né, do Reclame Aqui para o consumidor.gov.br? O Reclame Aqui é feito para os consumidores terem acesso àquele fornecedor que está ou não dando cumprimento às ofertas, Uhum. e o fornecedor, atento a isso, ele não quer ficar mal, né, não quer perder seu Uhum, público, ele acaba ouvindo muitas vezes aquilo que os consumidores dizem, mas não tem nenhuma obrigatoriedade Sim. ali, né? No consumidor.gov.br, o que nós temos? Não é que eles sejam obrigados a dar cumprimento à oferta ou a devolver o dinheiro, nada disso, mas eles são obrigados a dar uma resposta. Entendi. Por que isso é útil para o consumidor? Porque ali, em se tratando de um órgão oficial, ao final o consumidor ele vai ter bastante prova de tudo aquilo que aconteceu, né? E eu gostaria de trazer, inclusive, isso para já facilitar depois a atuação do advogado perante o judiciário, né? Existe... Quem aqui não perde tempo resolver nesses problemas, né? Então é problema de telefonia, é problema de água, de luz, ou mesmo com saques, né? Quando você... Não é isso? É e-mail, é tal. Uhum. É um tempo desperdiçado terrível, não é? Uhum. Então, nós temos agora, cada vez mais, os tribunais entendendo que nós precisamos aplicar, que isso tem preço. O tempo que Sim. o consumidor perde, né, desperdiça para Ou resolver o tempo um que ele problema. fica sem o serviço, ou o tempo que ele fica sem o produto, né? Você Exatamente. comprou uma... A gente tava falando do ar-condicionado. Você ficou sem ar-condicionado, comprou na Black Friday, ficou sem ar-condicionado. É. Isso causou um prejuízo pra Isso você, causa um né? prejuízo, Ficou sem né? geladeira, Sim, né? sim. Exatamente, ficar esse tempo sem o produto que você adquiriu e o tempo que você principalmente gasta para resolver um problema Sim. a que você não deu causa, né? Isso é indenizável. Então é Hum. muito teoria do desvio produtivo do consumidor. Meu Deus! Marcos eu Dessone. vou tatuar isso. By Marcos Dessone, né? Nossa. Muito boa essa teoria. Então, o que vai acontecer? É interessante ingressar no consumidor.gov.br, porque lá você tem documentada toda essa sua via crucis, né? Então, você conta, olha, eu comprei dia tal, aconteceu tal coisa, a empresa tem os dias para responder, para dizer se vai dar cumprimento ou não. De posse daquele material, torça para que você consiga, né, a resposta. Se você não conseguir, então você vai procurar um advogado. Como você faz para conseguir um advogado, né? Em primeiro lugar, nós temos um cadastro nacional na OAB, chama CNA, Cadastro Nacional dos Advogados, em que você pode digitar ali o nome, a OAB do advogado, e você vai ter acesso à OAB se ele está ativo ou não, né? Nós temos as OABs de cada subseção, né? Então, a cidade... Em São Paulo, nós temos por bairro, cada bairro tem uma subseção. Fora da cidade de São Paulo, cada cidade costuma ser uma subseção. Então, aqui nós temos aqui a subseção de Santos. Então, nós temos o site da OAB, tem os inscritos da OAB, mas o que nós recomendamos, então, é que você consegue encontrar, hoje é permitido marketing para advogados, Sim. você consegue encontrar também, No Google, é muito restrito mesmo Sim. esse tipo de anúncio, né? Então, os advogados, eles têm que tomar muito cuidado com a ética, mas você pode encontrá-los dessa maneira também, você pode ter referências, buscar referências, mas eu recomendo, né? Você pode buscar no CNA, no Cadastro Nacional de Advogados, para saber a situação daquele advogado. Conte o seu caso a ele, porque aí vem o medo, né? Nossa, mas eu já estou sofrendo um prejuízo, né? E ainda vou ter que passar por uma remuneração, pagar algo ao advogado. Então, leve o seu problema ao advogado, porque às vezes o que você está enxergando é o valor do ar-condicionado que custou R$4.000 e você quer aquele valor. Mas o advogado tem todo esse conhecimento para mostrar a você que talvez você tenha outros direitos que tenham sido violados. E aí ele vai ter condições de te dar uma defesa ampla. E aí o advogado vai verificar se aquela causa é uma causa de juizado especial, que é mais simples, é de vara cível, que é mais complexa, pode até necessitar de perícia. Dependendo de quanto ganha aquele cidadão,
pode pleitear a justiça gratuita, e ele Sim. não vai pagar isso as que eu ia custas do perguntar, né? processo. Existe também defensoria pública, Isso, né? para aqueles que têm uma renda abaixo, Uhum. vamos colocar de 3 salários mínimos, Uhum. aí eles podem procurar os advogados da TIDS, E a OAB também tem Defensoria alguns programas Pública. nesse sentido, Sim, né? exatamente. Olha só. Porque tem uma parceria com a Defensoria Pública, não é a OAB Com a- por si só. Com a prefeitura. Com a prefeitura. A OAB Então tem um você CADOG. pode, às vezes, acionar a justiça sem ter esse... Imaginando que você vai ter um custo e às vezes você nem vai ter, né? Sim, às vezes a pessoa deixa pra lá achando que vai gastar dinheiro Uhum. e não vai conseguir recuperar o prejuízo, mas é caso a caso, né? Vale a pena consultar um advogado para saber quais são os seus direitos. Se você achar que vale a pena, você dá continuidade. Se não, você para por ali. Isso, eu queria até fazer uma analogia aqui, ó, que com problema de saúde todo mundo entende, né? Então, sabe quando você tá com aquela gripezinha, aquele resfriadinho, aí você fala, não vale a pena, eu vou guardar, pra que ir ao médico, né? Perda de tempo, aí você vai guardando aquilo. E, de repente, quando você vai até, faz uma consulta, aí você descobre que tem algo muito maior ali, que você precisa ser protegido na sua saúde em algo muito maior. Acontece com o direito também. Que legal, que E só uma interessante. dica, guardem sempre os protocolos de atendimento, registrem data, Print. nome do atendente, o Jura? tempo que ficou na ligação, tudo isso, que é muito importante Começar a para uma fazer demanda isso. judicial. Preciso começar É. muito a É fazer Isso isso. te protege, né? Tem um código Isso. que te protege, mas tem essa documentação que te protege também, E né? olha como é que é a vida, né? Ó, estão avisando pra fazer isso e toda vez que eu ligo, ó, o protocolo é tal. Quer que repita? Não, tá anotado. Tá anotado em algum lugar Anotado aí. no bem. Você É. não imagina a importância que isso tem num processo judicial. É muito importante. Então, gente, prestem bastante atenção nessas dicas, porque Guardem nota fiscal, né? Sim. Quando você tá comprando na loja tirar física. foto de nota... Gente, aprendi a tirar tirar foto de foto nota fiscal. É a de melhor nota coisa, porque nota fiscal fiscal. desbota às vezes, É, né? E às vezes você compra alguma coisa no e-commerce, vem aquela nota fiscal na caixa, você já vai lá e joga fora, rasga e joga fora, né? Sim. Mas é super importante guardar, né? Eu sempre Sim. tiro Principalmente se foto for agora. de coisas maiores, né? Comprou, Sim. sei lá, comprou um air fryer, comprou um ar-condicionado, comprou um computador, um celular novo, guarda, né? Ah, e aí, então, obrigado até por lembrar disso. Última pergunta pra gente finalizar. Gente, tô resolvendo meus problemas aqui. Ele tá fazendo uma terapia Aproveita. jurídica aqui. Vamos pensar assim, a pessoa comprou e tal, o produto deu problema, sei lá, um mês depois. A pessoa já jogou caixa fora, já jogou tem a nota, mas já jogou todos os outros produtos. Ela é obrigada a ter tudo isso para devolver? Não é obrigada? Como é que funciona? Não é obrigada, não. Se ela comprovar que comprou daquele fornecedor, com a nota fiscal, é o suficiente. O produto não precisa estar com embalagem, com caixa, nada disso. Manual, às vezes, a pessoa se desfaz. O que vale para a lei é o produto em si, e não os acessórios que vêm junto com ele, entendeu? Entendi. Então, é possível exercer os direitos, bastando para isso ter a comprovação de que você adquiriu o produto daquele fornecedor e o produto em si. Legal. Bom, gente, queria agradecer muito a presença de vocês aqui, Nós porque que eu acho agradecemos. que Muito obrigada. é um momento agora que todo mundo vai estar alvoroçado para fazer um monte de compra, Mas fazer um monte de vamos coisa. ser sereno. Compra consciente, vamos ver se a gente realmente precisa de tudo isso, né, gente? Vamos tomar um cuidado, fazer a listinha daquilo que a gente quer para pesquisar, para pegar todas as dicas que foram faladas aqui, porque é um momento que a gente precisa para aproveitar, mas também para não ter dor de cabeça depois, né? Sim. Estivemos hoje, então, com a Viviane Fernandes, presidente, e o Fernando Netinho, que é vice-presidente, lá da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. Muito obrigada por terem vindo, sejam sempre bem-vindos ao JuiceCast. E até a próxima, né, Bona? Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, obrigado.